Olá, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Jennifer Calatrone, sou aluna do 3º ano do curso técnico em edificações aqui do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho Calama, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a literatura indígena e a literatura negra de matriz africana aqui no nosso país. A literatura indígena, ela surgiu para educar pessoas não indígenas como eu, um pouquinho mais sobre os hábitos, os costumes, as tradições, a história, a memória desses povos. Ela é marcada por forte valorização desses costumes, desses ritos e de toda essa memória, esse saber antigo passado, essas gerações passadas, que eles colocam muito forte, muito presente na literatura. A literatura indígena no Brasil é marcada por fortes traços da oralidade, que são conhecimentos passados de geração em geração por vias orais, ou seja, a fala. Outra característica é a narrativa que transcende a palavra impressa. Isso se dá pois muitas palavras utilizadas nessa literatura possuem um significado e um conceito muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A literatura indígena ela é formada por diversos saberes ancestrais que tentam nos educar, nos mostrar um pouco mais sobre os costumes e a cultura desses povos que fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso país, mas que infelizmente são muito ignorados até hoje pela sociedade. O que me chamou muita atenção na literatura indígena nacional é que autores consagrados como Daniel Mundurucum, Jacumpé, Graça Graúna, é que eles têm uma literatura voltada ao público mais jovem, ao público infantil, ao público jovial. E eu acredito, na minha interpretação, é que esses autores eles tentam buscar na juventude uma esperança para que as gerações futuras tenham um maior conhecimento, um maior respeito sobre a cultura e os costumes dos indígenas no nosso país. Porque essa população, esses povos, eles não têm um devido respeito, eles não têm uma devida atenção da nossa sociedade atual, do nosso governo. Então eu acredito que esses autores, na esperança de um futuro mais respeitoso, um futuro mais amigável entre a sociedade moderna e esses povos, eles tendem a buscar na juventude uma esperança para um futuro melhor para esses grupos indígenas, para essas populações que antes mesmo dos portugueses chegar no Brasil, já existiam no Brasil, então eles são os verdadeiros brasileiros. E eu acredito que através da literatura, esses autores eles tentam buscar o respeito que muitas das vezes a gente não demonstramos por esses povos. A literatura negra são produções artísticas onde o escritor é o próprio negro. Geralmente nessa literatura, o autor ele tenta expressar a sua vivência, seu cotidiano, assim também como seu ponto de vista sobre poemas e narrativas que são considerados clássicos. É importante ressaltar que a literatura negra ela surgiu como uma forma de expressão direta sobre a subjetividade do negro em relação ao branco, principalmente em países como o Brasil, onde a maior parte da população é negra, só que tem poucas oportunidades, é mais desfavorecida, por assim dizer. O poder está principalmente na população branca e os negros têm menos oportunidades. Então essa literatura ela surgiu para dar um boom,
para mostrar que aquela população está ali e que ela tem as mesmas capacidades do branco e que ela também precisa de oportunidades. A literatura negra, ela vai ser caracterizada principalmente pela luta contra o preconceito e também pela luta da igualdade de gênero, com a participação de grandes autoras femininas negras, principalmente no século XX. Como eu falei anteriormente, a literatura negra no Brasil, ela veio para dar um boom, para chocar realmente a sociedade, para dizer, ei, a gente está aqui, a gente é capaz, a gente também pode fazer isso. A gente não é inferior intelectualmente, a gente tem capacidade para escrever, a gente sabe ler, a gente pode fazer aquilo que você faz muito melhor até mesmo que você. Então, esses autores, eles sofreram muitas críticas, foram muito perseguidos, simplesmente por serem negros, ou então mestiços, como alguns críticos chamam, né? E a gente pode ver que autores consagrados, como Lima Barreto e João da Cruz e Souza, que foram consagrados grandes autores, grandes escritores, foram muito perseguidos, teve seus trabalhos desvalorizados, então sofreram muitas críticas que acarretaram em suas vidas pessoais, sofrendo de alcoolismo, de depressão, tanto a sua saúde também foi danificada. Então a gente imagina, se para homens em uma sociedade machista, eles passaram por tudo isso, pelo simples fato de serem negros, imagine para uma mulher negra em uma sociedade machista. Então, quando a gente tem Maria Firmina, lá no século XIX, publicando seu livro e mostrando um lado também dos escravos em sua obra, a gente tem uma quebra das correntes que eram tão apertadas no pescoço da sociedade, principalmente das mulheres negras, mas mesmo assim a gente fica chocado quando a gente percebe que passou tantos anos para outra mulher negra fazer sucesso, que foi Carolina Maria de Jesus, lá em 1960, tantos anos depois, quase um século depois, e a gente fica chocado quando a gente vê que as amarras da nossa sociedade, até mesmo hoje ainda estão prendendo esses autores, esses escritores, que têm tanto talento, mas só que a sociedade oprime. Às vezes a gente não percebe, mas a sociedade oprime até mesmo a gente. Nós somos todos no Brasil afrodescendentes. Eu sou branca, vocês podem ver, mas meu cabelo é cacheado, minha boca, meu nariz, é tudo afrodescendente. Então, quando a gente não reconhece as nossas raízes, quando eu não tenho orgulho de dizer para mim mesmo, minha mãe é uma mulher negra, eu sou afrodescendente, dependente se eu tenho tom de pele mais claro, eu ainda sou afrodescendente, meu cabelo me diz isso. Então, é uma sociedade que oprime esses escritores. Então, quando a gente tem essas mulheres, Carolina Maria de Jesus, que foi conhecida internacionalmente, a gente tem um orgulho desses escritores. Por quê? Em uma sociedade machista, em uma sociedade preconceituosa, a gente está sendo ouvido, nem que seja pouco a pouco. Então, esses escritores, eles vieram para quebrar todos as barreiras que a sociedade coloca. Mas, infelizmente, a cada barreira que um escritor desse quebra, a sociedade coloca duas no lugar. Então, é um processo lento, é um processo demorado, mas que pouco a pouco a gente vai vendo os resultados. E eu realmente espero que daqui a alguns anos a gente possa ter orgulho, bater no peito e falar, eu sou afrodescendente, independente da cor da minha pele. Então, eu agradeço muito a todos esses escritores que vieram, Machado de Assis, Maria Firmina, Carolina Maria de Jesus,
e tantos outros que vieram, Lima Barreto, que quebraram muitos desses preconceitos e nos deixaram tantas obras maravilhosas. É